Olá pessoal, boa tarde. Estou ajeitando a minha mesa, a câmera, para começarmos a nossa live, conforme prometido. Hoje é dia 29 e agora são exatamente 4 horas da tarde. Eu já gosto de começar as minhas lives falando sobre o dia e o horário, porque algumas pessoas depois podem conferir a live, mandar mensagens e aí eu não vou conseguir responder ao vivo porque a live ficará gravada. Oi, Ana Carla, boa tarde, tudo bem? Quem for entrando já dá boa tarde, dá um oi para eu poder mandar um oi para vocês também, tá bom? Eu acabei de entrar, Ana, acabei, não tem nenhum minutinho. A Helena acabou de entrar também. Então, como vocês já sabem, o Eric tá aqui, meu esposo, meu suporte técnico. E antes de eu começar a fazer as explicações também, eu gostaria que vocês me mandassem coraçõezinhos ou joinha, ou colocassem se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está ok. Oi, Luana, tudo bem? Boa tarde. Coloquem um ok aí, porque conseguimos fazer uma adaptação aí na nossa internet com o repetidor. Vamos ver se eu não vou ter nenhum problema durante essa live. Bora torcer, né, gente? Oi, Ana, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou tentar olhar os comentários de vocês enquanto eu vou fazendo a peça e eu já vou começar as explicações porque quem acompanha aqui o Facebook, as lives de outras artistas, sabe que o Facebook ele derruba, ele tira a gente do ar depois de 1 hora de live. Então, eu quero focar bastante nas explicações e eu já vou começar. Quem não conseguir conferir do início, fique tranquilo ou fique tranquila. Essa live vai ficar aqui no nosso grupo fechado e posteriormente eu vou colocar também lá no canal no YouTube, tá bom? Aproveitem esse momento, perguntem se vocês tiverem dúvidas. Caso eu faça alguma etapa aqui que vocês não entendam ou vocês não tenham muita habilidade, é só colocar aqui, tá bom? Se eu não conseguir responder, o Eric, meu esposo, tá aqui para poder me ajudar. Helena, tá ótima? Tudo ótimo, né? Então vamos lá. Antes de eu mexer na minha câmera, para fazer aqui o passo a passo. Oi, Gláucia, tudo bem? Eu vou falar sobre a peça, ó. Eu escolhi uma peça super vendida no meu ateliê. É uma peça utilitária conhecida como porta-cápsulas de café. Essa daqui é para cápsulas da marca 3, né, da Três Corações. Eu trouxe esse projeto aqui para vocês, tendo em vista a quarentena. Eu sei que é difícil encontrar material e de repente ter peças à pronta entrega também seja um pouquinho complicado, porém, por experiência própria, eu trouxe essa peça aqui, porque toda vez que eu tenho ela em estoque, eu vendo. Já perdi as contas de quantas dessas daqui eu já vendi, tá bom? Coloquem aí nos comentários também se vocês vendem bastante peças utilitárias como essa daqui, que é um porta-cápsulas de café. Pensem, meninas, agora uma dica. Nessa época de quarentena, muitas pessoas estão trabalhando em casa, estão fazendo home office. E aí a pessoa acaba notando que na casa não tem peça utilitária como porta-controle, porta-chaves ou essa peça organizadora para cantinho do café. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, uma cliente, na verdade indicação de uma amiga minha, entrou em contato comigo para adquirir a primeira peça dela do Pan Atelier. Então ela adquiriu um porta-cápsulas, só que foi da marca Dolce Gusto, que eu já tinha também a pronta entrega. Pediu também uma placa para cantinho do café, que quem acompanha a página do Pan Atelier no Facebook viu, ou no Instagram viu uma plaquinha de cantinho do café, que assim bombou. E pediu uma bandeja. Então, para o canal eu gravei como eu fiz a placa de café, em breve vai ter lá o passo a passo. E pretendo gravar a videoaula da bandeja também, que eu vou começar talvez a semana que vem, eu vou ver como tá a minha agenda. Se eu conseguir gravar, eu vou gravar lá pro canal, tá bom? Para que vocês tenham uma qualidade melhor aí na aula. Tá? Posso continuar? Escolhi essa peça aqui, como eu mencionei. Já adiantei algumas etapas e vou explicar para vocês o que eu já fiz. Primeiramente, eu gosto de preparar sempre o meu MDF, como eu mostro na primeira videoaula lá do canal. Se você ainda não conhece o canal do Pan Atelier no YouTube, eu vou pedir para o meu esposo colocar o link lá do canal, vai aparecer aqui nos comentários para vocês. E
Aí, preparei, aqui eu escolhi um selador incolor, porque eu trabalhei com cores escuras. E aí vocês podem me perguntar, ah, Pamela, mas como que você escolheu as cores? Que eu acho que essa é a dúvida de muita gente. Como fazer combinação de cores? Esse projeto aqui, eu me inspirei na própria máquina de café, da Três Corações, que tem um tom vermelho e tem um tom de preto ou mais escuro. Como eu acho que o preto ele fica muito forte, eu optei pela cor sépia. Então eu vou começar a mostrar as cores. Depois de preparar, lixei aqui a peça toda. Aqui nessa parte eu vou fazer para vocês um lado, tá bom? E vou dar continuidade no segundo lado, para que fique bem dinâmico. Lembrando que aí vocês só vão repetir o processo nos 4 lados. E aí eu vou ver se eu consigo fazer em 1 hora, tá? Aqui na parte do porta-cápsulas mesmo, eu apliquei a cor romã. Depois eu vou postar a foto da peça pronta e as cores que eu utilizei para facilitar para vocês também. E aqui na parte de cima, na parte de baixo e dentro, eu apliquei a cor sépia, tá? Então, vocês podem me perguntar, como que eu apliquei a tinta aqui dentro? Eu vim com um pincelzinho velhinho. Gente, esse pincel aqui, ó, é um dos meus primeiros pincéis, na verdade, não tem nem mais o nome, olha só como ele tá sujinho, mas notem que as cerdas dele, elas não abriram tanto, então eu uso para fazer esse tipo de trabalho. Como que eu pintei? Eu peguei a tinta, né, e fui colocando o pincel aqui, ó, no buraquinho e fui aplicando a tinta. Como ele é um pincel de cerdas macias, né, sintéticas, não ficou a marca. Talvez vocês não vão conseguir ver, tá, gente? Mas, ó, tá tudo pintadinho. Quem quiser, assim como eu, pode pintar. Tem algumas pessoas que não pintam, isso aí é opcional, tá? Posso continuar? Tá tudo bem? Mandem coraçõezinhos aí ou joinhas, que eu sei que tem um certo delay quando eu pergunto e até vocês me responderem. Deixa eu ver quem mais chegou. Tá tudo bem, né? Tô vendo aqui os coraçõezinhos subir, então vou continuar. Para esse projeto aqui, eu escolhi trabalhar com stencil. Ai, a Maísa chegou! Oi, Maísa, tudo bem? Seja bem-vinda! O stencil que eu escolhi, eu deixei dobradinho aqui, ó, para eu manter ele com o papelzinho. É da LitoArt. É um stencil que tem várias palavras relacionadas a café. Então, nós temos leite, temos cappuccino, espresso e em inglês, tá? E também temos aqui pana, em italiano, enfim, chocolate. Eu gosto bastante desse stencil. Eu já fiz vários projetos com ele, então eu quis trazer para vocês. O código dele é o STM479, mas eu vou digitar também para vocês em um outro post. Oi, Cíntia, boa tarde. Bom, vamos lá. Escolhi esse stencil porque ele vai ficar bem legal, vai combinar bastante com o tema Cantinho do Café. Agora, para eu fazer essa aplicação, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar um pouquinho a minha câmera aqui, ó. Eu vou levantar ela para poder abaixar, olha só, né? Que coisa. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu levantar mais um pouquinho. Dá pra ver? Eu vou tirar um pouquinho os comentários pra eu conseguir visualizar. Dá sim. Dá pra ver aqui, tranquilo. Vou voltar aos comentários. Obrigada, Gláucia. Obrigada aí pelo feedback. Pra trabalhar com o stencil, eu sempre falo pras minhas alunas, menciono lá no canal, que é fácil e ao mesmo tempo difícil. Por quê? Se você trabalhar com excesso de tinta, ela vai passar pelo vazado do stencil e vai borrar. Então, é o que eu sempre falo, tomem bastante cuidado na quantidade de tinta, porque às vezes é melhor aplicar mais demãos do que já borrar na primeira. Como que eu vou fazer essa aplicação? Com um pincel de pituá. Esse daqui é o da Condor, numeração 6. Ele é um pincel relativamente grande e como eu vou aplicar esse stencil de palavras, é bom trabalhar com um pincel grande para que o trabalho deslize, assim, a tinta deslize melhor no projeto e eu não precise fazer muitos movimentos em uma única área.
Para me auxiliar nessa etapa, eu vou trabalhar com uma fita crepe, mas quem não quiser não precisa. Eu vou trabalhar porque eu sou acostumada a estampar stencil em pé. Eu gosto de fazer essa aplicação em pé. E aqui eu vou fazer sentadinha para poder mostrar para vocês. Então, para eu ter um pouquinho mais de segurança, aqui o meu stencil não sai do lugar, eu vou colocar a fita crepe. Deixa eu ver aqui certinho antes, para não estampar torto. Pronto. E aí eu vou estampar assim, de ladinho. Vocês vão conseguir ver. Antes de qualquer coisa, eu gosto de hidratar o meu pincel em água, então eu já molhei na água, vim num paninho e deixa eu mostrar como eu faço. E aí eu torço. Eu vou torcendo o pincel para tirar o excesso de água. Por que que eu trabalho com ele úmido? Porque ele desliza melhor e eu acabo gastando menos aqui as cerdas do meu pincel. Se eu for trabalhar com o pincel seco, o atrito vai acabar desgastando mais as minhas cerdas. Mas isso aí é uma coisa minha, eu gosto. Algumas pessoas gostam de trabalhar com ele seco, outras não. Com o stencil eu gosto de fazer assim, combinado? Então eu vou colocar um pouquinho da tinta sépia aqui na minha bandejinha, ó. Eu venho aqui na bandeja, umedeço o pincel, faço um movimento circular para que a tinta ela seja espalhada em todas as cerdas aqui. Dou batidinhas para a tinta entrar, vai ter um terremoto aí para vocês. Depois, eu ainda venho com um paninho seco e bato também para eu não vir com excesso. E agora chegou a hora de testar. Inicialmente, comece com a mão bem leve, para você sentir se tem muita tinta, pouca tinta. Ó, tem bastante ainda aqui no meu pincel, eu vou bater mais. E aí, é tempo, prática, que você vai sentir, assim o meu pincel tá muito carregado, do outro jeito ele tá mais seco, eu consigo fazer um pouquinho mais de força. Agora acho que ele vai tá bom, tá ótimo. Eu estou com a mão praticamente flutuando aqui, sem excesso, porque como eu estou aplicando esse stencil de palavras, eu não posso exagerar, porque aqui precisa ficar legível. Aqui o meu stencil ele tá um pouquinho levantado, então eu vou dar batidinhas, porque se eu fizer movimento circular, ele vai levantar a lâmina aqui de acetato e vai borrar. Ó, faltou uma palavrinha aqui. E aí eu levanto pra ver como ficou. Ficou ótimo. E como esse stencil não precisa emendar nem nada, é para ficar bem aleatório mesmo, e as palavras, elas também são aleatórias, eu posso virar o stencil, eu posso estampar da forma que eu quiser. E aqui, o que eu vou fazer? Como eu apliquei o sugar, o tea, eu apliquei dessa forma, aqui ó, deixa eu virar, o hot tá aqui. Eu vou estampar agora, deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou estampar assim. E aí eu pego aquela mesma fita crepe e posiciono aqui embaixo. Pra eu ter mais segurança. Tá dando pra ver, pessoal? Notem que eu não voltei com o pincel ali na tinta, porque ele ainda tem uma quantidade aqui que dá pra eu usar. Como meu pincel é novo, acaba saindo, ó, os pelinhos, tá, gente? É normal.
Agora o meu pincel precisa de um pouquinho mais de tinta. Vou tentar bater aqui o meu pincel bem suave para não balançar muito aí para vocês. Como eu mencionei, eu me inspirei nas cores da própria máquina de café para poder desenvolver esse projeto. Então, vocês podem dar asas à imaginação de vocês. De repente, vocês podem fazer essa peça aqui em tons de marrom, para lembrar o tom do café, ou mais escura. Ou, de repente, vocês podem fazer em outras cores, de acordo com a cozinha da sua cliente. Aqui é só uma sugestão para vocês, que aqui no meu ateliê faz o maior sucesso. E o legal é que trabalhar com stencil nos proporciona fazer várias combinações de cores e utilizar o stencil em diversos projetos. É um investimento em uma ferramenta de trabalho que, se você cuidar bem do seu stencil, você vai conseguir produzir muitas peças com ele. E ele vai acabar valendo o investimento. Vou levantar para eu ver. Ó, tá ótimo. Somente isso. Depois de usar o stencil, coloquem de molho na água, como eu mencionei lá num vídeo de dicas no meu canal no YouTube. Eu já tenho um potinho aqui com água e sabão em pó. Eu já vou deixar aqui de molho. Depois é só fazer a limpezinha com outro pincelzinho que você tiver uma brochinha mais velhinha. Olhem só como ficou. Vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Só que olhando assim, tá faltando alguma coisa. O que vocês acham? Vamos ver se alguém coloca aí nos comentários o que tá faltando nessa parte aqui enquanto eu vou secar. Vou dar uma secadinha. A Cíntia acertou. Aí, Cíntia, isso aí, está faltando um sombreado para dar um melhor acabamento. A minha dica, antes de sombrear, como eu quero que essa parte de stencil seja um plano de fundo, eu não quero ela tão viva, eu vou dar uma desgastada com uma lixa. Ai, Glaucia, acertou, sombreado. Eu sou suspeita porque eu adoro fazer sombreado. Eu venho com uma lixa, essa daqui é de gramatura 400, aquela lixa de acabamento. E aí eu venho desgastando aqui. Ó. E aí vai de gosto, desgastar mais, desgastar menos. Venho com um paninho, esse meu paninho tá um pouquinho úmido, porque não é legal trabalhar com um paninho seco aqui pro pó voar em você. Sempre trabalhem com um paninho úmido. Olhem a diferença, ó. Aqui eu já desgastei com a lixa e aqui ainda não. Eu vou desgastar esse outro lado aqui, porque aí eu vou fazer as etapas de sombreado em 2 lugares. Tira bem o pozinho, ó, sai até um pouco da tinta, que é normal. Deixa eu ver aqui. A Ana Carla colocou: Pam, você faz peças à pronta entrega ou só por encomenda? Tenho um pouco de medo de fazer e ficar sem venda. Ana, olha aqui o meu cenário. Todas as minhas peças, ó, eu tenho aqui a pronta entrega. Eu aceito peças sob encomenda e também tenho peças à pronta entrega. Sabe por quê?
Eu acredito que se a gente ficar aguardando só encomendas, pode ser que elas não apareçam. E aí o seu cliente ou o cliente potencial, ele não vai saber do que você é capaz, o que você consegue fazer. Já aconteceu comigo várias vezes e que ao postar uma peça, de repente eu fiz um cachorrinho e postei. E a pessoa nem tinha pensado em adquirir essa peça, mas quando viu meu cachorrinho, lembrou do pet da pessoa, né, dele ou dela, e pensou, Pamela, você faz um desse aqui branco, um desse aqui preto. Então eu gosto de ter peças à pronta entrega, porque a pessoa consegue ter uma real dimensão do meu trabalho. Eu sei que o investimento às vezes é um pouquinho alto e você também precisa de espaço para ter algumas peças à pronta entrega, mas comece pequenininho, comece com 1, 2, 3 peças ou caixinhas. Eu não sei qual que é o seu foco, Ana, de artesanato, mas para mim sempre dá certo, principalmente em épocas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, as pessoas acabam comprando presentes ali de última hora, tá? E aí a gente precisa arriscar. Você precisa conhecer o seu público-alvo, você precisa, de repente, ter uma planilha, um caderninho para saber o que mais sai no seu ateliê. Essa peça, por exemplo, como eu mencionei, ela sai muito no meu ateliê. Então, eu posso fazer ela que nem que se ficar um mês parada, eu sei que ela vai vender. Uma hora ou outra alguém vai comprar. Eu tenho já esse feeling do meu público-alvo. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois você assiste do começo, tá? Aqui com o desgaste ok, chegou a hora de sombrear. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para eu ver aqui se eu vou mostrar todos os elementos. Agora vocês vão me ver de cabeça cortada de novo, porque aqui a disputa é a minha cabeça e a peça. E mais importante é vocês verem a peça. Eu vou desativar os comentários para eu conseguir ver o que vocês estão vendo e o Eric vai ler para mim qualquer coisa se vocês me perguntarem durante esse processo. Para sombrear, eu separei um pincel angular, esse daqui é o da Ceramic número 16, porque eu tenho uma extensão larga para fazer esse sombreado. Separei também um pincel mop para retirar aquela marcaçãozinha de água que fica na parte de trás do pincel. E, obviamente, eu já tenho um potinho com água aqui próximo a mim. E um paninho seco para tirar o excesso de água. O paninho eu vou colocar aqui. Como ele é branco, talvez não apareça muito bem. A cor que eu vou sombrear vai ser a mesma cor que eu apliquei no stencil, que é o tom sépia. E como eu coloquei um monte de tinta aqui, eu vou utilizar aqui mesmo. Então, primeiro passo, ó, umedece o pincel. Eu faço assim, ó, porque fazendo essa conchinha na minha mão, eu consigo apertar aqui o pincel e fazer que a água entre bem nas cerdas e o pincel fique bem hidratado. Então, hidrata, por isso que eu faço esse movimento. Vamos lá. Tiro um pouquinho, ó, do excesso num paninho. Pontinha do pincel eu coloco na tinta, ó. Aqui eu coloquei até um pouco mais, porque eu quero fazer um chanfrado largo. Ergue as mangas, que eu gosto de trabalhar com os braços de fora. Aí eu começo a sombrear do centro para as pontas. E eu faço o movimento de vai e vem, utilizando as cerdas do lado direito, do lado esquerdo do meu pincel. Onde ficou a marcação de água, eu bato o meu pincelzinho mop. Eu não bato o meu mop lá onde eu fiz o sombreado, eu bato aqui. Quem não tiver o mop, eu vou dar uma outra alternativa que eu sempre mostro lá no canal. Umedeci, tá vivo? Umedeci um pincelzinho, um cotonete e ó, tiro aqui aquela marcação para não ficar um risco. Talvez isso já tenha acontecido com você, talvez não, mas essa é uma forma de evitar aquele risco. Viro aqui a peça, ó. Repito o processo, faço o movimento de vai e vem no lado oposto. Venho com o mop, bato, ou com o cotonetezinho úmido, ó, eu dou uma tiradinha aqui. E agora eu vou secar para poder fazer os outros dois lados. Antes de eu secar, deixa eu voltar aos comentários, que aí quando seca, eu já vou olhando o que vocês estão escrevendo.
antes de voltar para fazer aqui o sombreado dos dois lados, eu espero a peça esfriar. Por quê? Como o meu pincel angular, ele é um pincel de cerdas sintéticas, quando eu for fazer essa parte aqui e a minha peça estiver quente, ela vai acabar comendo aqui as minhas cerdas, ela vai ficar aqui na parte de trás já bem crespinha. Então, eu estou utilizando aqui um soprador, e quem tem soprador sabe que ele aquece muito mais do que o secador. Aí eu espero secar um pouquinho e depois eu venho fazendo o sombreado. Para todas as minhas peças eu faço isso, que é uma forma de eu conservar mais o meu pincel angular, porque, né, minha gente, pincel é investimento, não dá pra gente ficar comprando vários pincéis aí, a gente compra conforme a necessidade, conforme o nosso orçamento também. Ana, eu também acho sombreado lindo, mas, ó, continua treinando. Vanessa, eu menciono isso no início da live, tá? Depois você confere lá que eu já falei sobre a pintura, combinado? Pra gente ter uma live aí dentro de 1 hora. Agora eu vou sombrear as outras duas laterais. Aqui, como eu tenho um espaço maior para sombrear, o que eu faço? Eu hidrato aqui antes, vim com um pincel só com água. E agora eu venho com o pincel úmido e a tinta fazendo o sombreado também. Sempre do centro para as pontas. Ó, aqui eu vim com pouca tinta. Está molhado? Eu posso repetir o processo, que não tem problema. Venho com o pincel mop, bato, ou com o cotonete também, como eu mostrei. Eu não gosto de trabalhar com o mop batendo no sombreado. Ó, vai de gosto. Eu acho que só tirando essa aguinha já fica bonito. Tá? Vou virar aqui e fazer o outro lado. Ó, aqui eu vou fazer sem umedecer e vocês vão ver como é um pouco mais difícil construir o chanfrado lá na outra ponta, ó. Tá vendo que o pincel ele acaba abrindo? Porque ele não tem água assim suficiente para fazer aqui. Então, uma sugestão, quem está começando a fazer o sombreado e vai fazer uma peça assim, dá aquela hidratadinha antes, como eu mostrei no outro lado, e faz o sombreado de uma forma mais matizada. Mop. Algumas pessoas falam que dá para substituir o mop por um pincel de maquiagem ou de blush. Ó, vou vir com cotonete. Eu nunca testei, então eu não posso afirmar isso para vocês, mas o que eu posso afirmar que eu já testei é o cotonete, que dá para tirar aquela marcaçãozinha. Claro que se você for fazer uma técnica que exige que o mop bata aqui no sombreado, o cotonete não vai servir. O cotonete só vai servir para tirar aquele risco que fica mesmo na parte de trás do pincel. Oi, Rita, boa tarde. Ó, quem tá aí é Neusimar. É isso aí, Vanessa, depois você confere lá, tá bem explicadinho logo no começo. Agora eu vou dar mais uma secada. E aí, o sombreado, eu gosto sempre de aplicar 2 demãos. Então, eu vou secar e aplicar a segunda demão em todos os lados. Como a intenção aqui é vocês fazerem todos os lados, né, etapa por etapa, vocês não vão precisar usar muito secador ou soprador. Eu tô usando bastante aqui porque eu tô fazendo somente um lado. Então, às vezes, por exemplo, aqui eu ainda não sombreei. O que eu poderia fazer se eu estivesse trabalhando sozinha sem ser uma aula? Eu iria fazer o sombreado aqui, já virava, fazia o sombreado do outro lado, depois eu voltava, fazia a parte de baixo e a parte do outro lado também, porque aí eu ganho mais tempo. E economizo também energia, né, minha gente? Com soprador, com secador. Agora eu vou voltar aqui, fazer a parte de cima, repetir o mesmo processo. E aqui eu gosto
de deixar ele bem largo, bem bonito, porque aí fica um acabamento melhor com a parte da finalização ali da estampa do stencil. Viro. E aqui eu não umedeço antes porque o espaço é pequenininho. A água do meu pincel e a tinta é suficiente para chegar de uma ponta a outra. Ou vem com um cotonetezinho, ó. Nunca deixem o pincel angular de vocês de molho, tá? Eu coloquei aqui rapidinho, mas não é legal porque senão a ponta ela pode entortar. Espero esfriar para não estragar meu pincel. Aqui ainda tá um pouquinho úmido. Estão gostando, pessoal, desse projeto? O que vocês estão achando? Sombreado faz toda a diferença, né? Ó, esse lado aqui não tem nenhuma demão de sombreado. E esse aqui é o que eu estou fazendo agora. Aí eu já fiz, ó, os outros lados prontinhos. Olhem só, vamos lá. Primeira etapa, só pintura e aplicação do stencil. Segunda etapa, uma demão de sombreado nas laterais e duas, aqui uma em cada ponta, né, na extremidade. E aqui já com as duas demãos. Qual lado aí que vocês gostaram mais? Eu sou suspeita, eu gosto do lado que tem duas demãos de sombreado. Então vamos lá, ó. Hidratei aqui o pincel. Vou dar uma umedecida, sem exageros, tá? É só uma umedecida mesmo. Peças grandes, pessoal, é mais fácil de sombrear, porque você consegue fazer movimento de vai e vem. Eu acho que o desafio maior do sombreado é fazer em peças menores, como pecinhas em pintura country, esses cachorrinhos que eu faço, que aí você precisa utilizar um pincel bem pequenininho. Aí o bicho pega, aí tem que treinar bastante mesmo. Dá muita diferença, né, Maísa? No que tem duas demãos, eu também gosto bastante. Vou falar também sobre cores aí pra sombrear, se vocês quiserem também. Ó, aqui eu não vou umedecer, ó, tá vendo? Chega aqui, gente, acaba um pouco da água do meu pincel. Então eu tenho que dar uma insistida. Como eu já tenho certa experiência, pra mim tudo bem, mas pra quem tá começando é ideal dar aquela umedecida antes. Ó, bato. Aqui eu vou passar o cotonete, ó, pra vocês verem. Ai, obrigada, meninas. Obrigada, Luana. Obrigada, Ana Carla. Agora eu vou secar de novo. E tá pronta aqui as duas demãos. Gente, voltei. Tô usando meu 4G agora, porque tivemos aí um probleminha técnico com a internet, com o repetidor. O Eric foi ver o que aconteceu, mas por enquanto dá pra eu falar aqui usando o 4G. Eu vou deixar também essa parte 2 aqui, né? Me desculpem, espero que quem estava aqui assistindo volte, consiga me achar de novo. Mas aí eu vou mostrar aqui como ficou os 4 lados. Na verdade, os 3 lados que tem sombreado, porque um não tem. Aqui ainda está um pouquinho úmido, por isso que tá molhado, tá bom? Aqui ainda eu vou sombrear. E, ó, olha que lindo, gente, os lados que eu já... Ixi, gente, tá terrível. Tô usando meu 4G. Se cair aí, me desculpem. Oi, Vanessa. Maísa voltou, a Gorete tá aí. Vamos torcer aí, né, minha gente, pra minha internet funcionar, que o negócio aqui é feio. Bom, ó, esse lado tem duas demãos, esse lado tem duas demãos, esse lado tá secando as duas demãos e esse aqui eu ainda não sombreei. Olhem a diferença, né? Eu gosto bastante, ainda mais quando tem as duas bordinhas, ó, sombreada, fica super charmosa a peça. Aqui agora
claro, né? Eu vou depois sombrear o último lado. E a próxima etapa é envernizar. Vocês podem utilizar o verniz da sua preferência. Eu gosto bastante do verniz acrílico fosco, esse aqui, porque ele é a base d'água, dá para aplicar com pincel e rolinho. E essa peça, como também eu pintei dentro, é bom envernizar dentro. Então, para esse projeto especificamente, como ele também vai ficar na cozinha ou no cantinho do café, eu gosto de aplicar esse verniz aqui, ó, que é o verniz acrílico fosco mate da Acrylex. Ele não é acrílico não, gente, é um verniz à base de solvente, tá? A gente fala verniz acrílico, parece que emenda, né? Esse aqui é um verniz à base de solvente. Então ele é melhor, porque eu vou aplicar aqui toda na peça e vai aplicar também na parte interna e impermeabilizar o projeto todo. É isso, pessoal. Eu quis trazer esse passo a passo bem rapidinho para vocês, com experiência em vendas, que essa peça aqui faz o maior sucesso no meu ateliê. Essa peça especificamente, com esses tons, eu vendo muito. Eu já explorei outras técnicas de couro, marrom, com outras estampas e também vendi. Então, esse porta-cápsulas aqui é uma peça vendável para o meu público aqui na minha região e de repente pode ser vendável para você aí também. Que essa foi a minha ideia, trazer um projeto simples, fácil, com algumas dicas de stencil, sombreado e mão suja, né? Espero que vocês tenham gostado. Sobre combinação de cores eu também dei uma dica muito legal para vocês, de inspiração. E falando aqui sobre a combinação de cores no sombreado. É uma coisa que para mim já é natural, escolher um tom e já saber qual que é o outro para sombrear, mas para você pode ser uma etapa bem difícil. O que eu fiz aqui? Basicamente eu utilizei duas cores, que foi a romã e a cor sépia. Para eu poder fazer o sombreado de sépia, dependendo do projeto, você pode achar que vai ficar... Tá um sujinho aqui. Você pode achar que vai ficar muito escuro, falar assim, não vai combinar. Porém, como eu pintei a base e a parte superior de sépia, combinou perfeitamente. Então, isso que vocês precisam analisar. Se você está utilizando o tom mais escuro também no projeto, analise a possibilidade de utilizá-lo na parte do sombreado para que a sua peça toda converse. Se eu fosse fazer o sombreado tom sobre tom, por exemplo, aqui eu tenho o tom romã, que é um tom de vermelho. Partindo dessa ideia de tom sobre tom, eu teria que escolher uma cor vinho, um tom bordô. Mas o tom bordô ele ficaria fora da composição de cores aqui. Então, se eu fosse usar o bordô, por exemplo, eu aplicaria 2 demãos de bordô para depois uma demão de sépia. E imaginem só o tempo que eu iria gastar para fazer esse processo nos 4 lados. Então, aqui eu já tinha certeza que o sépia ia ficar muito bonito. Mas caso você tenha dúvida, eu não sei se o sépia fica legal ou se o bordô, eu sei que todo mundo deve ter uma plaquinha aí, alguma pecinha que não vai usar, que dá para fazer de teste. Aquelas plaquinhas de 20 por 20, 10 por 10, é sempre legal ter no seu ateliê. Porque aí você quer fazer uma técnica assim como eu fiz com stencil sombreado. Mas não quer vir direto para a peça? Pega aquela plaquinha, pinta lá de vermelho, né, de romã, aplica o stencil e faz o sombreado. Porque aí você vai ter a certeza, gostei, não gostei, quero mudar o sépia para um tom de marrom, quero mudar o vermelho para um tom de verde. Aí a criatividade de vocês não tem limite, tá bom? Gorete, eu falo sobre o código do stencil tudo no início da live que caiu, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, é da Litoart. Eu vou postar depois uma foto da peça com as cores de tinta que eu usei e a referência do stencil pra facilitar, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Gostariam de me fazer mais alguma pergunta? Mais uma coisa. Aqui eu trouxe a ideia numa peça utilitária. Mas aí, a partir dessa peça, vocês podem fazer uma plaquinha, porta-xícaras, vocês podem fazer uma bandeja, vocês podem fazer um porta-guardanapo, seguindo esse estilo. Aí você pode mudar também a combinação de cores, ou fazer de repente o fundo de uma bandeja em mineral ou cru e as laterais em vermelho. Aí vocês explorem a criatividade de vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. Obrigada, Gorete. Ana, voltou, que bom. Eliana, já tem vídeo aula lá no meu canal de especial Dia dos Namorados, viu?
Eu vou pedir pro Eric colocar o link. Eu sei que ele colocou na outra live do meu canal, mas eu vou colocar aqui. Lá tem videoaula de caixinha especial Dia dos Namorados, tem outras caixas, outras opções. Tem mais de 100 videoaulas de passo a passo, fora os vídeos de dicas. Se eu não me engano, no meu canal já tem quase uns 130 vídeos. Então dá uma olhadinha lá, viu? Que tem bastante coisa interessante. Se você é nova aqui no grupo e também no canal, se você ainda não é inscrita, vale a pena conferir. Isso, Gorete, vê depois, não tem problema. Luana, vai ter bastante coisa legal. Eu vou trazer a placa de cantinho do café em breve. Vocês sabem, né, minha gente? Eu gravo, eu edito, eu publico, eu que faço tudo. Então, às vezes demora um pouquinho. Mas a minha promessa aí de toda semana ter vídeo no canal, eu cumpro aí há mais de 2 anos. Desde quando eu comecei o canal. Fora os especiais de Páscoa, que eu às vezes posto 2 aulas por semana, e no de Natal também. Então a minha promessa aí de um vídeo garantido por semana no canal eu tô cumprindo. Então logo mais teremos aí, só ficar ligadinha. Gostaram, né? Então, olhem só, aqui pensando também nessa questão de quarentena, de investimento, eu utilizei duas cores, tá? Utilizei um pincel angular, um pincel mop. E vamos colocar aí que eu já deixei de molho. Deixa eu tirar um pouquinho da água. Um de pituá, um extenso que eu já deixei de molho, se eu tirar aqui vai fazer uma lambança. E um pincel aí para passar fundo e um rolinho. Aqui vocês não precisam investir muito em tintas, em produtos. E aí vocês podem, com esse pote de tinta e esse, gente, fazer muitas peças, muitos projetos. E de repente montar um kit de cozinha ou um kit para cantinho de café. De repente dá para fazer uma placa assim com esse fundo e colocar um recorte pintado de cru, escrito, sei lá, alguma coisa com café ou com xicrinhas. Vai de gosto. Gostou, Maísa? Obrigada, viu, gente? Oi, Gê, tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem presentes em mais uma live, ó. Hoje eu consegui encerrar em tempo recorde, mostrar bem rapidinho para vocês. Eu acredito que ficou bem didático. Bem didática a explicação das etapas que eu segui aqui. Espero que vocês façam e escrevam aqui nos comentários se esse tipo de peça vocês já venderam, se ainda não, se vocês acham que compensa investir no ateliê de vocês para ter uma peça de repente de amostra ou a pronta entrega. Eu acho que tudo é válido. A gente só vai saber o que o nosso cliente gosta fazendo as peças. Eu comecei fazendo peças para decoração de casamento, que foram peças para decorar o meu casamento. E hoje, olha só, eu faço pintura country, eu pinto abelhinha, pinto, enfim, várias peças. Ó, deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem, ó, aqui o meu cenário. Então, eu faço desde caixarias a peças utilitárias. Imagina, se eu nunca tivesse pintado uma peça dessa, eu não saberia que os meus clientes eles iam gostar. Às vezes a nossa casa é a melhor vitrine, ou a casa de um parente, uma irmã, uma mãe, né, Gê? A minha irmã tá aí, ela é prova viva disso. Ela tem várias peças minhas também para testar, obviamente. Aí algumas pessoas visitam a casa dela e descobrem que eu faço artesanato, aí elas acabam encomendando. Obrigada, viu, Vanessa? Faz sim, faz e depois coloca pra gente a fotinho aqui no nosso grupo. Escreve também nos comentários se você achou fácil de fazer ou não. Ana, vou tentar, né? Se eu tiver a ajuda aqui do meu esposo, eu tô com ele aqui por conta da quarentena mesmo. Nós somos professores e ele também tá trabalhando em casa, dando aulas virtuais, por isso que eu consigo fazer, mas quem sabe? Garantido mesmo, como eu falei, vídeo lá no canal, de dica ou de passo a passo. Então, gratidão, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Desculpem pela conexão com a internet, mas infelizmente isso foge do meu controle, tá? Eu gostaria de fazer uma live contínua aí de 1 hora, mas infelizmente eu dependo aí da internet e nem sempre isso é possível. Então, um beijo pra vocês. Excelente final de semana. Em breve eu coloco aqui a fotinho da peça com os materiais pra vocês. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Tchau!